Trabalho de conclusão de curso da pós-graduação em Psicopedagogia da Faculdade Descomplica. Aluna Elizabeth Monteiro Silva. Tema: aba na educação. Qual a importância de se utilizar estratégias de aprendizado como o método aba em sala de aula para a aprendizagem do aluno com TEA, transtorno do espectro autista? A aprendizagem tem um grande impacto no desenvolvimento da criança, na formação das capacidades cognitivas, motoras e emocionais, além de refletir na sua personalidade ao longo de toda a vida. A cada nova aprendizagem, novas conexões são formadas. É a chamada neuroplasticidade, que é a capacidade do sistema nervoso de mudar, adaptar-se e moldar-se. A capacidade de aprender diminui diariamente conforme a criança cresce. A habilidade de aprender de uma criança de 2 anos é muito maior que uma criança de 10. Crianças com TEA possuem dificuldades para reconhecer gestos, expressões faciais e sentimentos. Então, qual é o problema? Crianças com TEA possuem dificuldades tanto na aprendizagem quanto no convívio em sala de aula, necessitando de uma abordagem diferenciada. Para se falar desse assunto, é importante entender alguns mitos sobre o autismo. É muito comum escutar frases como todos são agressivos, são insensíveis e antissociais, não suportam contato, toque físico e todos são iguais. Para ajudar crianças com TEA a aprender e progredir, é necessário dedicação, desafios específicos e conhecer o aluno e suas particularidades. Cada criança é única e apresenta características e comportamentos únicos. Não se podem generalizar. Crianças com TEA podem apresentar na área da comunicação pouca ou nenhuma ecolalias, repetindo palavras ou frases, modo peculiar de falar, como ficar fixados em um assunto, apresentar tom ou volume de voz estranhos e comportamentos repetitivos / estereotipias, como balançar o corpo, abanar as mãos e girar. Podem apresentar obsessões, necessidade de que os objetos fiquem sempre no mesmo lugar, necessidade que acontecimentos sigam um padrão previsível, uma rotina, e comportamentos tão intensos e frequentes que interferem no aprendizado. Podem evitar contato social, serem desajeitadas, inseguras na interação social e regras sociais podem ser complexas. No brincar, podem não explorar ou brincar com os brinquedos como crianças neurotípicas, tornar-se obcecadas por determinado brinquedo ou objeto e repetir a mesma coisa sem parar. Na área de processamento visual e auditivo, podem ser hiper ou hipossensíveis, prestar atenção por curto período, tornar situações comuns de ensino difíceis e perturbadoras e precisar de adaptação gradual aos ambientes comuns de ensino. Então, qual a solução? Estratégias escolares de ensino, adaptações curriculares, estratégias para aprendizagem, ler, escrever e aprender no geral, diferentes das que estão sendo usadas para os outros alunos. Para isso é necessário um bom planejamento. O Plano Educacional Individualizado, PEI, é uma ótima ideia. A melhor via de aprendizagem e captação da criança com autismo é a visual, portanto, utilizar de recursos como figuras e imagens. A rotina é extremamente importante para a criança não se desorganizar. Por isso, cria um quadro de rotinas na escola. Monta com a criança o quadro de rotina, explica todos os tópicos e depois que a criança executou a atividade, vá até o quadro, retire a figura, guarde e mostre o próximo. É importante acrescentar aos poucos novas atividades e trabalhar a mudança na rotina para a criança não se desorganizar. Reforçadores eficazes para crianças com desenvolvimento típico, como elogios e aprovação, podem não ser eficazes para crianças com autismo. Elas necessitam de reforçadores altamente pessoais. O professor precisará usar para motivar a criança a aprender. Crianças com TEA apresentam dificuldade em aprender pela observação do outro. Podem não aprender pela observação, ou seja, cada habilidade ou comportamento deverá ser especificamente trabalhado e ensinado. O ritmo de aprendizado normalmente é mais lento. Muitos apresentam deficiência intelectual e manutenção do foco e atenção pode ser um grande desafio, por isso requer repetições para que os conceitos sejam dominados. Essas são algumas das estratégias do método aba, análise do comportamento aplicada ao autismo, para a melhora do aprendizado da criança com TEA. Essas são as referências do trabalho.
Obrigada.